E aí, gente boa? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão aí, meus queridos? A paz de Cristo para todos. Nós estamos aqui na nossa quarta aula, não é verdade? Na nossa quarta aula aqui do seminário. Vamos lá então, galerinha. Vamos ver a visão aqui da igreja primitiva, né? Como que a igreja primitiva ela entendia acerca da grande tribulação, né? Será que eles falavam sobre isso? Será que eles não tinham uma ideia de como que seria? Será que eles não estavam nem aí para esse tipo de assunto? Como é que é? Né? Vamos saber, né? Vamos então aqui ter o entendimento, né, de como que eles abordavam esse assunto com respeito à grande tribulação. A grande tribulação é um dos temas mais falados no meio cristão. E na igreja primitiva isso não é diferente. Vamos abordar alguns temas em que estão inseridos dentro da última semana, que fazem parte do contexto antes, durante e depois da grande tribulação. Então, muita gente pensa, né, que a igreja primitiva ela não tocava nesse assunto. Ou até faz uma acusação, né, de que eles não tinham uma sistemática sobre esse assunto. Claro que eles não tinham uma sistemática. O que é a sistemática, né? É você sistematizar o assunto por temas. Por exemplo, vamos falar sobre as trombetas, vamos falar sobre as taças, vamos falar sobre os selos, vamos falar agora sobre a besta. O tema agora não havia uma sistematização de fato, mas não importa. E mesmo que não houvesse uma sistemática desta natureza, como é hoje, por exemplo, alguém fala assim, ó, me vê um estudo sobre a salvação. Vocês têm algum estudo que fala sobre os 144 mil? Não é? Então você pede o estudo e a gente dá para você tipo um livro, quer ver aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui de primeira. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Teologia sistemática. Tá? Teologia sistemática. Está sistematizado a teologia. Então, por exemplo, ó, estudo sobre Deus, conhecimento de Deus, como Deus é, o que Deus faz, a humanidade, o pecado. Aí, exemplo, né? O estudo sobre o pecado, a natureza do pecado, a origem do pecado, as consequências do pecado, a magnitude do pecado, a dimensão social do pecado. De fato, a igreja primitiva, ela não se preocupava em sistematizar esses temas. Os teólogos de hoje que se preocupam em querer sistematizar, mas durante séculos não sistematizaram nada. Vocês estão entendendo? Quem é que vai procurar fazer isso? Os filósofos. Os filósofos querem sistematizar o assunto. Agora, quando você sistematiza o assunto, é como que você se sentisse obrigado a tocar em alguns pontos na Bíblia, que se você não tiver a revelação, pode soar contraditório. Exemplo, eu quero sistematizar a salvação. Só que se você sistematizar sem a revelação, você vai cair ou no calvinismo, você vai cair no arminianismo, você vai cair, sei lá, na supergraça, na hipergraça, né? Então, se você sistematizar sem a revelação, você vai responder alguns versos, mas outros versos você não vai conseguir responder. Por quê? Porque você quis elaborar um estudo aonde não existe nada na Bíblia que te obrigue a fazer isso. Entende? E o que acontece? A igreja primitiva, eles não sistematizavam esses temas. Contudo, isso não significa que eles não tinham uma ideia, um ensino, um conceito sobre aquele tema. Vocês conseguiram compreender? Por exemplo, você, por um acaso, já sistematizou um estudo sobre adorar a Jesus? Não, você não sistematizou, você não chegou e fez uma teologia sobre, ou uma teologia sistemática sobre adorar Jesus. Você não fez isso.
Você não escreveu um livro falando sobre isso. Mas você adora Jesus. Certo ou errado? Você reconhece Jesus como seu Salvador. Certo ou errado? Mas você sistematizou? Você colocou aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que fala sobre isso. Eu adorei a Jesus por causa da obra dele, por causa da teoria da expiação, porque ele é o tema central da expiação, porque existe um alcance da expiação da pessoa de Jesus, a unidade dele, o nascimento virginal, a divindade de Cristo. Você não escreveu um livro sobre isso, mas você adora Jesus. Então, você precisa sistematizar esse assunto para adorar Jesus? Não precisa. É a mesma coisa a igreja primitiva. Eles não sistematizaram, né, esse assunto para poder abordar o assunto. Eles simplesmente abordavam sem sistematizar. Bom, espero que você tenha entendido, né, o que eu falei aqui, né, a diferença de um para o outro, tá bom? Então vamos lá. Didaquê, de novo, Didaquê, eu acho até que eu já li esse texto, né, umas 2 vezes, mas cada vez que eu leio, eu abordo de uma forma diferente, tá bom? Então aparecerá o sedutor do mundo, como se fosse o Filho de Deus, e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo, e muitos ficarão escandalizados e perecerão. Então, é uma primeira menção histórica fora das Escrituras, onde nós enxergamos, né, um escrito patrístico que está dizendo que no futuro haveria uma perseguição aos filhos de Deus, onde toda a criação, toda a sua criatura iria passar pela prova de fogo, e muitos ficarão escandalizados e vão perecer. Correto? Então aqui você está vendo isso, né? E ele está dizendo, agora os conselhos aos filhos de Deus. Contudo, aqueles que permanecerem firmes na fé, serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam, ou seja, por Jesus. E então aparecerão os sinais da verdade. O sinal da abertura do céu, que é o 6º selo, o sinal do toque da trombeta, que é a última trombeta, e a ressurreição, que é a ressurreição de 1 Coríntios capítulo 15, que é logo após o toque da última trombeta. Perfeito. São sinais que apontam ali, né, para a volta de Jesus, e ele vai usar os textos de Zacarias, de Judas, e Apocalipse 14, aonde mostram a volta de Jesus ali com os santos, junto com ele. E ele está usando, né, os textos do 6º selo, da última trombeta, da ressurreição, e também usa o texto da vinda dele gloriosa com os santos. Para dizer que ali é que ocorre de fato a vinda dele, né? E ele em nenhum momento menciona um escape desta perseguição, tá bom? Josiane, seja bem-vinda. Marta Azevedo, boa noite para você. Arlete, boa noite também. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula. Ok? Então aqui no Didaquê, nós temos a primeira menção à grande tribulação. Bom, também já li esse texto, tá? Mas agora o foco é na grande... no homem que virá, né? E vai fazer a perseguição aos filhos de Deus. Já li esse texto focando no anticristo. Agora eu vou ler o texto, né, mostrando que o anticristo virá de fato. Mas agora dando um loco na grande tribulação. É preciso, portanto, que examinemos com grande atenção a situação presente para procurar o que nos pode salvar. Fujamos, pois, radicalmente de todas as obras iníquas, para que as obras iníquas jamais se apoderem de nós. Odiemos o erro do mundo presente, para que sejamos amados no mundo futuro. Não demos à nossa alma liberdade, de modo que ela não tenha poder de correr com os maus pecadores, a fim de que não nos tornemos semelhantes a eles. Iminência do fim máximo do escândalo se aproxima. O que é isso? Né? O anticristo junto com toda a perseguição que ele vai trazer. Assim diz o profeta, 10 reis reinarão sobre a terra, e depois disso surgirá um pequeno rei que humilhará 3 reis de uma só vez. Bom, até aqui, porque ele vai falando ainda, né, sobre o anticristo, vai chamar de besta maligna, forte e mais terrível de todas as bestas do mar. Então, mais uma evidência aqui que nós temos
do primeiro migrando para o segundo século, aonde se há uma menção da grande tribulação e uma advertência, um alarme aqui, que nós temos que vigiar nesses dias. Tá? Vigiem, tende grande atenção, procure se salvar, fuja radicalmente de todas as obras iníquas. Por quê? Porque o máximo do escândalo se aproxima. O máximo do escândalo se aproxima. Quem é o máximo do escândalo? Esse pequeno rei que vai humilhar 3 reis de uma só vez. Que é o quê? Que é o anticristo. Tá? Então serão dias difíceis, aonde ele nos adverte a estarmos atentos, vigiando, né? Não dando brecha para esse mundo, odiando os erros do mundo presente. Que não amemos, né, as coisas desse mundo, porque já está chegando o mundo vindouro. E ele, mais uma vez, não faz absolutamente nenhuma menção ao céu, nenhum momento de escape da igreja, muito pelo contrário. Ele faz uma defesa a dias difíceis, onde devemos guardar nossa alma e esperar pela iminência do escândalo, porque logo depois da iminência do escândalo viria o mundo futuro. Que mundo futuro é esse? É o reino de Deus. Amém? Irineu de Leão. Vamos ler aqui, ó. No terceiro livro dissemos que os apóstolos, falando em seu próprio nome, nunca chamam Deus a ninguém a não ser ao verdadeiro Deus, o Pai de nosso Senhor, por ordem do qual foi construído o templo de Jerusalém para os motivos apresentados acima, no qual se assentará o adversário, querendo passar por Deus, conforme diz também o Senhor. Ou seja, o adversário é o anticristo. Quando vides a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor o entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa, pois naquele tempo haverá tão grande tribulação como não houve desde o princípio do mundo, até agora nem tornará a haver jamais. Ou seja, Irineu de Leão está fazendo aqui uma defesa de que haverá, né, um anticristo, haverá um templo em Jerusalém, haverá uma instalação, né, de uma abominação da desolação no lugar santo. E ele está falando que haverá também uma grande tribulação partindo de Jerusalém, porque a gente sabe que em Apocalipse capítulo 7 vai falar que essa grande tribulação alcançou o mundo todo, mas o olho, né, do furacão vai ser ali, né, em Jerusalém. E essa grande tribulação é uma que houve e que nunca mais haverá igual a ela. Então, em hipótese alguma aqui, Irineu de Leão está defendendo que já houve a grande tribulação. Tá? Já houve, já aconteceu. Né? Não. Ele não defende isso. Eu estou falando isso por causa dos preteristas, tá? Quem são os preteristas? São grupos de teólogos que acreditam que as profecias já se cumpriram, todas elas, lá no ano 70. Só que é um grupo de teólogo novo, teólogos modernos, porque nem os discípulos dos apóstolos, nem nenhum documento do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, nem nada, aponta para um cumprimento. Você não vê nenhum bispo da igreja dizendo que Jesus voltou no ano 70. Você não vê ninguém usando essa expressiva. Ou seja, é uma teologia mentirosa, tá? Uma teologia herética que vem para perturbar o corpo de Cristo. Tá? Eles tomam posse do termo história para poder dizer que já se cumpriu, tá? Como se fossem grandes historiadores, quando na verdade são grandes enganadores. Tá? Se você vê qualquer tipo de preterista tentando crescer no corpo de Cristo, ou aparecer, ou tentar se persuadir, foge deles, irmão. Preterismo é heresia. Eu não chamo de irmão aquele que diz que já houve a ressurreição, aquele que diz que já desceu a Nova Jerusalém, aquele que diz que Jesus já voltou. Tá? Isso aí é uma aberração. É uma aberração. Não dá nem para discutir com gente dessa vibe, tá? Vamos lá. Hipólito de Roma. Vamos ver aqui, ó.
Mas como o tempo nos força a considerarmos de imediato a questão proposta, e quanto ao que já foi dito na introdução em relação à glória de Deus, que seja suficiente, é conveniente que tomemos as próprias Escrituras na mão, e por elas achemos o que significa e de que maneira se dará a vinda do anticristo, em que ocasião e em que tempo este ímpio se revelará, de onde e de qual tribo ele sairá, qual o seu nome, o que indica o seu número das Escrituras. Opa, percebeu? Ele está chamando de Escritura o Apocalipse. Ele está chamando de Escritura os Evangelhos. Não caia nessa ladainha que dizem que foi Constantino, foi Roma que criou as Escrituras. Olha o ano dele aí. 170, 236 depois de Cristo. Tá vendo o ano dele aí? Quando é que teve o Concílio de Roma, o Concílio de Jerusalém? Eita, ferramenta. O Concílio de Niceia. 325 depois de Cristo. Constantino é do 4º século. Esse cara aqui é do 2º século. Já havia as Escrituras já. Ele já chamava o Apocalipse de João e os Evangelhos de Escritura. Isso é história, gente. Tá? Então vamos lá. Como ele obrará o erro entre os povos reunidos dos confins da terra? Como desencadeará a tribulação e a perseguição contra os santos? Como vai se autoglorificar como Deus? Qual será seu fim? Como o repentino aparecimento do Senhor se mostrará no céu? Ou seja, depois da aparição dele, está mostrando a ordem de tudo ali. Como será a consumação do mundo e o que deve ser o reino glorioso e celeste dos santos, quando reinarem juntos com Cristo, e qual a punição do malvado pelo fogo? Então você está vendo aqui que ele está colocando em ordem, ó, a vida do anticristo, qual a ocasião e tempo que ele vai aparecer, que ele vai se revelar, de qual tribo, de qual nação que ele vai nascer, como ele vai obrará, ou seja, realizar o erro entre todos os povos, desde o confim da terra, ou seja, vai alcançar o mundo inteiro. Essa história aí que as Américas não serão alcançadas. Isso ali é só em Israel, é só no Oriente Médio. São todos os povos da terra. Como desencadeará a tribulação, ou seja, a grande tribulação, e a perseguição contra os santos, contra a igreja. Como ele vai se glorificar, ou seja, vai se fazer Deus, não é isso? E vai, depois disso, qual será o seu fim? Como o repentino aparecimento do Senhor se mostrará no céu. Eu não estou lendo nada aqui, nada, absolutamente nada aqui de arrebatamento para ficar 7 anos no céu. Eu desconheço isso. Tá? Não estou lendo absolutamente nada sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Ninguém. Ninguém fala de ser arrebatado, de ficar 7 anos, ou de ficar 3 anos e meio, ou de subir, vir taça e vir ira. Não tem nada. Todas as vezes que eles falam da vida de Jesus, eles falam que é num ato imediato a derrota do anticristo. E eles atrelam isso ao momento em que é o sexto selo. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Querem acrescentar alguma coisa? Ele está falando aqui também da consumação do mundo, o reino glorioso e celeste, ou seja, com caráter celestial, onde reinaremos junto com Cristo, e a punição do malvado pelo fogo, ou seja, do anticristo pelo lago de fogo e enxofre. Sobre a tribulação da perseguição que deve cair sobre a igreja por parte do adversário, João também assim fala: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Sobre a tribulação da perseguição que deve cair sobre a igreja. A grande tribulação, Hipólito de Roma está atrelando aquela mulher à igreja que vai sofrer essa perseguição. Perfeito? Né? Vamos caminhando. Lactâncio. Mas esse rei não será apenas o mais vergonhoso em si mesmo, mas também será um profeta de mentiras. E ele se constituirá e se chamará Deus,
e ordenará que seja adorado como filho de Deus. E poder lhe será dado para fazer sinais e maravilhas, pela visão dos quais ele pode atrair os homens a adorá-lo. Ele ordenará que o fogo desça do céu e o sol pare e deixe seu curso. Essa parte aqui, eu não sei de onde ele tirou, deve ser alguma tradição, né, dali, que as pessoas foram falando, né, e saiu acabando virando aquela doutrina oral, né? Biblicamente não tem como provar isso daqui. E uma imagem fale, aí sim está lá em Apocalipse 13. E essas coisas serão feitas por sua palavra, pelos quais milagres, muitos até mesmo dos sábios, serão atraídos por ele. Então ele tentará destruir o templo de Deus e perseguirá o povo justo. E haverá angústia e tribulação, como nunca houve desde o início do mundo. Instituto Divinos, livro 7, de Uma Vida Feliz, capítulo 17. Olha que interessante, né? Então você está vendo aqui que ele está colocando como que ele vai proceder, como que ele vai desencadear a conquista do mundo e como que haverá essa grande tribulação, essa angústia, não é? Que vai perseguir o povo justo. Eles falam, porque para a igreja primitiva, irmãos, povo justo, povo santo, igreja, é tudo a mesma coisa. Não tem uma... assim, povo santo é judeu, igreja é os gentios, o justo é... Não. Tanto é que ele vai pegar Apocalipse 12, que fala mulher, e vai levar a figura da igreja. Ele vai pegar o povo justo e vai falar que esses perseguidos são aqueles santos de Apocalipse 13. Então, não tem uma diferença de nomenclatura, gente. Como a famosa teologia sistemática gosta de fazer. O que ela gosta de fazer? Sistematizar. Povo santo é uma coisa, povo justo é outra. Povo de Deus é outra. Igreja é outro grupo. Para com isso. Para com isso. Se a pessoa se eu começar a fazer isso, conselheiro é uma coisa, Deus forte é outra, Pai da eternidade é outro, Príncipe da paz é outro, Cristo é outro. Aí Jesus é chamado de diversas formas. Então, apóstolo Paulo é uma coisa, servo do Senhor é outra coisa, irmão é outra coisa. Pô, para com isso. Então, na igreja primitiva, tudo é a mesma coisa. Tudo implica como sinônimos. São sinônimos. Aí ele coloca, ó, será usado o que para poder atrair as pessoas? Milagres. E lá está o falso profeta, né? Os milagres. Serão usados os milagres. E até muitos dos sábios serão atraídos por ele. E ele vai tentar destruir o templo de Deus. Tá? E nós sabemos que o templo de Deus é o corpo de Cristo. E perseguirá o povo justo. E haverá angústia e tribulação, como nunca houve desde o início do mundo. Está percebendo? Eles não têm uma teologia sistemática. Mas não tem como negar que eles creem que haverá uma grande tribulação. Não tem como negar que eles acreditam que haverá uma grande tribulação. Como que eu vou negar isso? Como que, pelo fato deles não terem sistematizados, eu posso dizer que eles não faziam ideia do que iria acontecer? Claro que eles faziam ideia, está aqui os textos. E eles repetidamente usam as mesmas palavras de Jesus. E os que tiverem na Judéia, eu fujo para os montes, porque haverá uma grande angústia, tribulação, como nunca houve desde que existe o mundo. E nunca jamais haverá outro igual. Eles repetem isso. E imediatamente depois desse ato, depois desse fato, o ato contínuo é a volta de Jesus e a ressurreição. Não existe absolutamente nada que nós venhamos a ler ali na literatura patrística um tal de um arrebatamento que já ficar 7 anos no céu.
Eles falam de arrebatamento, eles falam do encontro com ele, eles falam da incorruptibilidade, eles falam da ressurreição, eles falam da trombeta, mas é tudo depois da manifestação do anticristo. Nunca se fala antes. Até aquele texto de Irineu que eu li ontem, que ele fala da iminência da volta de Jesus. Se você for ler lá só aquele pedacinho, igual o pastor Natan Rufino recortou, um texto sem contexto, se ler só isso daí, vai dar a entender que a igreja será tirada daqui. Mas ele mostra em qual momento, na verdade ele está falando que a igreja será tirada daqui, né, de uma forma iminente. Mas em qual momento? Durante a grande tribulação, porque ele diz que aquela é a última prova dos santos. É a última prova. E eles serão incorruptibilizados. Os vencedores. Amém? Tá dando para entender, gente? É muita coisa. Eu estou focando num assunto só. São vários slides, mas é um assunto só. Então eu não estou falando sobre diversos assuntos diferentes, né? É um único assunto que eu estou tratando aqui. É apenas um só que eu estou falando aqui nessa noite. Vamos lá. Deixa eu ver quantos slides faltam aqui. Ih, tem coisa pra caramba, hein? Hoje tem bastante slide. Ó, João Crisóstomo. Século IV, hein, gente? Se bem que esse assunto aqui há uma conformidade total, tá? Eu desconheço, até na teologia da Igreja Católica, a ideia de não haver uma grande tribulação, tá? E veja como ele relata a guerra pelas coisas que parecem ser pequenas, estabelecendo o quão intolerável ele seria. Pois, então, diz ele, que os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Então, quando? Quando essas coisas acontecerem. Quando a abominação da desolação estiver no lugar santo, de onde ele me parece estar falando dos exércitos. Fujam, pois, então, diz ele, pois daí em diante não há esperança de segurança para vocês. Ou seja, quando começar o sítio, quando for instalada a abominação da desolação, por que ele manda fugir? Quem tiver no telhado desça e não volte para pegar nada, saia correndo, porque não vai dar tempo, será algo rápido. E tem que fugir para as montanhas ou para os desertos. Lá haverá proteção. Pois desde que aconteceu que eles frequentemente se recuperaram em guerras graves, como sob Senaqueribe, sob Antíoco, novamente, pois quando naquela época também exércitos atacarem e o templo foi tomado de antemão, os macabeus se reunindo deram aos seus negócios um rumo oposto, para que eles não pudessem agora também suspeitar disso, que deveria qualquer mudança, ele proíbe todos os pensamentos do tipo. Pois seria bom, diz ele, escapar doravante com o corpo nu. Portanto, ou seja, vou fazer minhas malas para poder fugir da perseguição. Não vai fazer mala nenhuma, né? Vai sair correndo. Portanto, aqueles que estão no telhado, ele não permite que entre na casa para tirar suas roupas, indicando que os males são inevitáveis e a calamidade sem fim, e que deve ser necessário que aquele que estava envolvido nisso certamente pereça. Portanto, ele acrescenta também, aquele que está no campo, dizendo, nem que este eu me volte para pegar suas roupas, pois se os que estão dentro de casa fogem, muito mais os que estão fora de casa, não devem se refugiar dentro. Porque haverá saque, as pessoas vão entrar nas casas, vão invadir as casas, vão fazer invasão ali. Então é lógico que se quem estiver fora, por que fala nos telhados, né? Porque o telhado era o termo usado para terraço também. Os que estiverem nos terraços das suas casas, que haviam muitas casas que eram construídas na parte de cima, né? Então, o quarto e por aí vai. Quem estiver no terraço de casa, meu irmão, sai, não arrume, vai com a roupa que você tá. Vá com a roupa que você tá. E quem estiver na rua, não volte, vai embora, sai correndo. Lembra lá, e essa é a figura interessante, de Ló. Lembra de Ló? Então, mas antes de vir o juízo, Deus tirou Ló de lá. Deus está tirando o povo de lá, Deus está falando, sai. Se você está vendo a iminência chegando, saia. Saia. E próprio Jesus vai usar o exemplo de Ló.
que vai dizer, não sejam como a mulher de Ló. Por quê? A mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló, ela tentou voltar para pegar as coisas dela. Olhar para trás é voltar. Ela tentou retroceder. Por quê? Ló era um homem rico. Era um homem que tinha posses. E Jesus está falando, esqueça as suas posses. Esqueça o seu dinheiro. Esqueça documento. Para quem vai querer documento ficar no deserto? Esqueça tudo. Certidão de nascimento. Esqueça, meu irmão. Né? Quando começar a grande tribulação, simplesmente fuja. Mas ele está falando aqui, claro, para o pessoal de Jerusalém, né? Aqui está específico, os da Judéia. Fuja. E nós? Nós já fugimos. Né? Nós já fugimos porque já passamos 3 anos e meio indo para o deserto. E eles não. Eles ficaram ali. Então a palavra para eles é uma palavra que eles muitos não vão ouvir. A voz das 2 testemunhas. Né? Mas eles vão lembrar e eles vão fugir sim quando começar a grande tribulação. No caso da igreja gentílica, já foi para o deserto. Ela já está lá. Quando o mal vier, isso está lá em Apocalipse 12, a igreja já vai estar fora da vista da serpente. Ele não vai achar, porque a igreja já se escondeu. E o que diz o texto? Então ele foi fazer guerra contra o restante da sua semente. Esse texto de Mateus 24 é o restante da sua semente, que está lá em Jerusalém. E aí é onde Deus ele vai colocar um outro conselho para eles. Qual o conselho? Fujam para os montes. Fujam para os montes. E esquece documento, esquece tudo. Exatamente. É isso aí, James, né? Ló foi tirar força pelos anjos. Ele queria ficar um pouquinho mais ali ainda. Aí diz o texto que o anjo pegou ele pelo braço, a força, e o puxou. Então o contexto não é arrebatamento, o contexto é fugir para os montes, que é o que Jesus está falando aqui. O pessoal pega esse exemplo de Ló e joga para arrebatamento. Jesus não está pegando o exemplo de Ló jogando para arrebatamento. Jesus está pegando o exemplo de Ló e falando, na hora da grande tribulação, corra! Igual correu Ló e a sua família. E não olhe para trás, igual fez a mulher de Ló. E o pessoal pega esse texto e joga para arrebatamento. Quando, na verdade, é para pegar esse texto e jogar para a fuga na hora da grande tribulação. Esse é o contexto imediato do texto de Ló. Estou certo ou errado? É só olhar lá. É o contexto imediato, gente. Boa noite, a paz de Marta Regina. Seja bem-vinda. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Então tá aí, ó, João Crisóstomo, tá? Homilia 76, homilia, discurso, tá? Comentário sobre Mateus. Aí, e o que eles pensam, então, sobre o primeiro selo, que é o cavalo branco? Eu já fiz vários vídeos sobre isso, eu já fiz 2 vídeos sobre isso, e esse vídeo foi tirado daqui, né, desse curso, tá? Foi tirado aqui desse curso. Vamos ver o que Irineu de Leão ele pensa acerca do cavalo branco, que tem pessoas que até eram anticristo. Visão da igreja primitiva. Olha só. Ao considerar também os atos de Jacó, se constatará que não são sem sentido, mas cheios de economias, começando pelo nascimento em que segurava o calcanhar do irmão, e foi chamado Jacó, que significa suplantador, que segura e não é segurado, amarra e não é amarrado, luta e vence, segura em sua mão o calcanhar do adversário, isto é, a vitória. É justamente por esse motivo que nasceu o Senhor, de quem Jacó prefigurava o nascimento, e de quem João diz no Apocalipse, saiu como vencedor e para vencer. A gente sabe que Jacó, né, ele representa Jesus, né, o que vence, ele representa Israel, o povo de Deus. Isso em toda a Bíblia, você vê lá a angústia de Jacó. O que é a angústia de Jacó? É a grande tribulação que virá sobre o povo de Deus. E aí Irineu de Leão vai pegar essa figura de Jesus, de Cristo, o nascimento dele, de Israel, e vai usar como base o texto de Apocalipse
5, né? Que vai falar lá sobre o cavalo branco. Saiu vencedor e para vencer. Então, Irineu de Leão, discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, vai atrelar o cavalo branco ali, no mínimo, a Jesus, ao corpo de Cristo. Tertuliano, guarde para Deus sua própria propriedade imaculada. Ele a coroará se ele escolher. Não. Então, ele até escolhe. Ele nos chama para isso. Para aquele que vencer, ele diz, eu darei uma coroa de vida. Seja você também fiel até a morte, e lute você também o bom combate. Cuja coroa o apóstolo, em 2 Timóteo 4:8, ó, estou falando igual o seu Creyson, né? Sente tão justamente confiante que foi guardada para ele. O anjo Apocalipse 6, então é Apocalipse 6, né? Apocalipse 5, né? 6:2 diz, também ao sair em um cavalo branco, conquistando e para vencer, recebe uma coroa de vitória. Então ele está atrelando esse sair para vencer a uma coroa de vitória. E de fato, irmãos, se a gente for olhar aqui, essa questão da coroa, né? Tem gente que pega e coloca o cavalo branco como se fosse o anticristo. Não, o cavalo branco é o anticristo porque ele vai trazer uma falsa paz de 3 anos e meio. Primeiro que não tem falsa paz de 3 anos e meio no início da última semana. Como é que tem paz durante 3 anos e meio se está tocando trombeta? Como é que tem paz durante 3 anos e meio se os profetas estão atormentando a terra? Como é que tem paz durante 3 anos e meio se o cavalo vermelho diz que ele tira a paz da terra? Como que o anticristo recebe a coroa no início da semana se ele só tem autoridade na segunda metade da última semana? É quando ele recebe a autoridade. É quando ele passa a reinar. Coroa é reino. Ele não é rei. Ele não recebeu autoridade ainda para reinar. O seu reinado é durante 3 anos e meio. É somente aí, depois que ele dá o golpe de Estado, que os 10 reis dão a ele a autoridade para ele reinar. Observa que 10 reis dão a ele a autoridade. Não é ele e mais 9. São 10. Ele derruba 3 e acontece ali, creio eu, uma substituição, né? E aí os 10 em comum passam o poder para ele. Ele está fora dos 10. Ele não está na equação dos 10 dedos ali. Ele não está na equação dos 10 dedos. Ele é o 8º reino. Os 10 dedos é o 7º reino. Ele está fora dos 10. Ele aparece ali no meio porque ele precisa quebrar 3 chifres. Quebrou? Aí agora que ele deu o golpe de Estado, com a ajuda do falso profeta, os 10 reis dão autoridade para ele. E aí é onde entra o 8º reino, que é onde ele reina soberano sozinho sobre toda a terra. Entendeu? Então, como que ele pode ser o cavalo branco lá no início, se ele só é coroado ali na segunda metade da última semana? Não tem lógica. E não tem nem falsa paz. A única falsa paz que ele vai trazer é uma falsa paz que vai ser durante seu governo, mas será por pouco tempo também, porque ele precisa de tempo para reinar. Quando estiver finalizando, chegando no final da última semana, vai voltar a ter uma repetida destruição por meio das últimas 3 trombetas e também 3 trombetas, 3 trombetas e também por conta das 7 taças que serão derramadas sobre os marcados pela besta. Essa é a falsa paz. A falsa paz não é no início da semana, que não tem paz ali. Não tem paz na terra. A falsa paz é quando ele se levanta e começa a perseguir os profetas. E é nesse ínterim, né, de perseguição e paz que não ocorre o toque das trombetas. Dá uma pausa no toque das trombetas, porque ele precisa reinar nesse momento aí. Tá bom? Vitorino decretou: e quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, vi e ouvi um dos 4 seres viventes dizer: vem ver. E eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco.
o primeiro selo sendo aberto, ele diz que viu um cavalo branco e um cavaleiro coroado, tendo um arco, pois isto foi feito a princípio por ele mesmo. Pois depois que o Senhor ascendeu ao céu, abriu todas as coisas. Ele enviou o Espírito Santo, cujas palavras os pregadores enviaram como flechas, alcançando o coração humano, para que pudessem vencer a incredulidade. E a coroa na cabeça prometida aos pregadores pelo Espírito Santo. Os outros 3 cavalos significam muito claramente as guerras, fomes e pestilências anunciadas pelo Senhor Jesus no Evangelho. E assim ele diz que um dos 4 seres viventes disse, porque todos os 4 são um. Vem ver. Vem é dito àquele que é convidado à fé. Vê é dito àquele que não viu. Portanto, o cavalo branco é a palavra da pregação com o Espírito Santo enviado ao mundo, pois o Senhor diz, este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Não vou deturpar aqui o texto de Vitorino, tá? Ele era milenista, gente. Ele era milenista. Então, ele acredita que o cavalo branco começou a cavalgar lá em Atos, tá? Eu não vou tentar fazer jeitinho aqui no ensino dele. Ele não está falando do tempo do fim. Está falando que esse cavalo corre e cavalga até o fim. Ele começa lá em Atos e vai cavalgando até a consumação dos séculos. Porque esse evangelho será pregado a todas as nações da terra, tá? Ele é milenista. Tem coisa que ele fala que vale a pena, mas tem coisa que ele fala que não vale a pena. Ele já é do 3º século, migrando para o 4º. Ele já está ali sendo envolvido, né, com a pregação de Alexandria, tá? Tem coisas legais que ele fala, tá bom? Mas você tem que fazer uma leitura crítica ao lê-lo, para que você não se confunda, né? Então, mas aí ele está dizendo que esse cavalo está lá desde quando Jesus veio? Sim, porque ele é milenista, ele é um discípulo da escola de Alexandria. De qualquer forma, independente de qualquer coisa, ele não está atrelando o cavalo a coisa ruim. Ele está atrelando o cavalo à igreja. Tá bom? É isso. Vamos ver aqui. E os 144 mil? O que eles vão falar sobre esse período aqui dos 144 mil, hein? Deixa eu pegar aqui só meu celular rapidinho. Vamos ver aqui o que ele vai falar sobre os 144 mil. Irineu de Leão. Vamos ver o que ele vai falar aqui. É necessário que estes aprendam a conhecer o verdadeiro número do nome, se não quiserem ser contados entre os falsos profetas. Conhecendo, pois, com certeza o número indicado pelas Escrituras, isto é, 666, deve primeiramente esperar a divisão do reino entre os 10 reis, e depois, quando eles reunirão, pensando em aumentar o seu poder e ampliar o seu reino, prestar atenção ao homem que, tendo no nome o número indicado, virá improvisamente reivindicar o reino e aterrorizar estes reis. Você está vendo aqui? Então você está vendo, né, que ele está defendendo a ideia de que haverá um reino que vai ser dividido em 10. E aí, esse reino que será dividido em 10, vai aparecer uma pessoa e essa pessoa vai reivindicar o reino. Percebeu? Essa pessoa vai reivindicar o reino. Então, como é que ele vai reivindicar o reino? Ele vai reivindicar o reino matando 3 reis. Ele vai matar 3 reis. Matando 3 reis, junto com os poderes que ele tem, né, junto com tudo aquilo que ele tem, os 10 reis vão passar a ele, esse reinado. E a gente vai saber que é ele por causa do nome dele que carrega o 666. Tá? O nome dele carrega o 666. Vamos continuar lendo. Olha aí, ó. Quando eles reinarão pensando em aumentar o seu poder e ampliar o seu reino. Prestar atenção ao homem que, tendo no nome o número indicado, virá improvisamente reivindicar o reino e aterrorizar esses reis, por causa dos sinais e prodígios de maravilhas, a fim de saber que ele é realmente a abominação da desolação. É o que diz o apóstolo Paulo. Quando dirão paz e segurança,
então cairá sobre eles improvisa morte. Jeremias não somente indica a instantaneidade da sua vinda, mas também a tribo de onde ele virá, com estas palavras: ouviremos o barulho da velocidade dos seus cavalos, vindo de Dan, pelo relinchar dos seus corcéis em corrida. Toda a terra se turvará, e ele virá e devorará a terra, e o que ela contém, a cidade e os seus habitantes. É esta a razão pela qual esta tribo não será contada no Apocalipse entre os que se salvam. Então você está vendo que ele está colocando aqui a tribo de Dan, né? Como não contabilizado entre os 144 mil. Você está vendo que ele está colocando os 144 mil tem tribo ali espiritual e tem tribo ali literal. Tá? Espiritual e literal. Quem é o literal? As tribos do sul, Judá e Benjamim, que são judeus naturais. Quem são as tribos espirituais? Efraim, que é a casa de José, que somos nós. Somos as tribos espirituais. E Dan é tanto um quanto o outro. Porque ele pega ali uma descendência dos filhos de Abraão, porque ele é também filho de Abraão, né? É um ismaelita, mas é também da tribo de Dan, porque tem mistura ali. Tá, na verdade, tá tudo misturado, gente. Tá tudo misturado. Mas a tribo de Dan, espiritualmente, não tá ali. A tribo de Dan não aparece ali espiritualmente. Por isso que tem a ver com o lado espiritual e tem a ver com o lado literal. Por quê? Porque ele é um homem, mas ele também é um ser que vem movido pelo poder espiritual. Não é só homem de verdade. Ele é um homem de verdade, mas também vem movido por um ser espiritual, que é o diabo. Por isso que a tribo de Dan não está sendo contada ali, porque são tribos. A tribo de Dan é uma tribo que está sendo colocada como uma tribo traidora. É uma tribo traidora. Aí tem outras profecias que vão falar sobre isso daí. Que era como uma serpente no meio do caminho. A tribo de Dan é uma tribo traidora. E essa tribo traidora, essa tribo de Dan, ela se mistura com outros povos, tem ismaelitas ali, porque ela traiu, né? E é desses ismaelitas que virá sim um anticristo que tem sangue abraâmico, porque todo ismaelita tem sangue abraâmico. Por isso que diz que ele não tem respeito aos deuses de seus pais. Então, 144 mil, ele está espiritualizando. Hipólito de Roma. E da mesma maneira também encontramos escrito a respeito do anticristo, pois Moisés assim fala assim: Dan é um filhote de leão, e ele saltará de Baçã. Deuteronômio 33, 22. Mas para que ninguém se engane, supondo que está dito do Salvador, que ele atenda cuidadosamente ao assunto. Dan, ele diz, é um filhote de leão, e ao nomear a tribo de Dan, ele declarou claramente a tribo da qual o anticristo está destinado a surgir. Pois assim como o Cristo surge da tribo de Judá, assim o anticristo surgirá da tribo de Dan. E que o caso está assim. Vamos também pela palavra de Jacó. Seja Adão uma serpente, deitada no chão, mordendo o calcanhar do cavalo. O que então significa serpente senão o anticristo? Aquele enganador que é mencionado em Gênesis. Gênesis 3:1, que enganou a Eva e suplantou Adão, feriu o calcanhar de Adão. Mas uma vez que é necessário provar esta afirmação, por testemunho suficiente, não fugiremos da tarefa. Que a realidade da tribo de Dan, então, que aquele tirano, qual aquele juiz terrível, aquele filho do diabo, está destinado a surgir e se levantar. O profeta testifica quando diz: Dan julgará seu povo, como ele é também uma tribo em Israel. Gênesis 49:16. Mas alguém pode dizer que se refere a Sansão, que surgiu da tribo de Dan e julgou o povo por 20 anos. Bem, a profecia teve seu cumprimento parcial, já estudamos sobre isso, em Sansão. Mas seu cumprimento completo está reservado para o anticristo, pois Jerusalém também fala com este efeito. De Dan ouviremos o som da rapidez de seus cavalos. Toda a terra tremeu ao som do relincho da condução de seus cavalos. E aqui a gente termina, né? Então, assim, os 144 mil, o número, ele é simbólico.
tá, Caroline? O número ele é simbólico e aponta para o governo completo. O governo do povo de Deus. Por isso que a tribo de Dan não aparece ali. Porque a tribo de Dan não faz parte, neste caso, do povo de Deus. Tá? Tem traidores ali no meio. Tem sangue semita ali no anticristo. Tá? Tem sangue semita ali. Não é que tem a tribo de Dan. Tá? Porque as tribos não existem mais. Como é que você vai descobrir de qual tribo que é quem? Mas Deus, que conhece o DNA de todo mundo, sabe que se for buscar lá na raiz dele, lá na genealogia dele, tem algo de Dan nele. Mas ele pode nascer no Iraque, ele pode nascer na Turquia. Na verdade, é no Iraque, né? É no Iraque? Não, é na Nínive. Nínive é a Turquia, não é isso? Nínive é na Turquia. Entendeu, gente? A questão não é a nacionalidade aqui, a questão é a origem. Por exemplo, eu posso ter um sangue judeu. Tá? É Iraque, né? Eu posso ter um sangue judeu. Mas eu sou brasileiro. Você está entendendo? Que o pessoal fala, veio da tribo de Dan. Qual o problema? Não tem tribo de Dan hoje. É que a genealogia dele remonta à tribo de Dan. Mas ele vai ser um árabe, por assim dizer, na questão nacionalidade, da nacionalidade dele. Mas Deus está vendo o sangue dele ali. A genealogia, os pais dele. E não onde ele nasceu. Se for buscar a minha genealogia pode ser, né, espanhola, pode ser judaica, porque tem da Silva. Genealogia é uma coisa, nacionalidade é outra coisa. Eu não estou discutindo a nacionalidade dele. A origem dele, né, o sangue, o DNA dele, remonta, sim, né, um sangue abraâmico. Isso daí é fato. Tá? Entenderam a questão dos 144 mil? É um número simbólico, não é um número completo, implica em um governo completo. As 12 tribos ali são 12 tribos que tem a espiritualidade, sim, mas também tem a naturalidade também, porque tem judeus ali. Tá? A tribo de Judá, a tribo de Benjamim. Tem também judeus. Mas é um número simbólico. Tá? Que implica no corpo de Cristo. Todo mundo ali é corpo de Cristo. E aí nós temos essa tribo de Dan que não está sendo contada. Não está sendo contada lá nos 144 mil pelas razões aqui supracitadas, tá?